Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor. Boa noite à igreja. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, o nosso tema do ano da campanha é o ano do renovo e do bimestre é o renovo através da obediência. Amém? Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Deuteronômio 5:33. O tema é obedecer é melhor do que sacrificar. E parece que o tempo dia de quinta anda bem mais rápido, né? Amém? Deuteronômio 5, versículo 33. Diz assim: permaneça no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim terão vida longa, plena na terra, e que em breve vocês possuirão. Nós estamos trabalhando a temática de obediência. E estudando essa palavra, Deus ministrou ao meu coração que existe 3 pontos para nós cristãos, para que nós venhamos colocar em prática o verbo obedecer. O primeiro é viver em princípios. O segundo, honrar os mandamentos. E o terceiro, obedecer às leis terrenas, as leis constituídas e feitas pelos homens. É fácil viver por princípios? Não. É fácil honrar os mandamentos? Não. É fácil respeitar as leis terrenas? Também não. Mas nós, como cristãos, nós viemos para fazer a diferença na terra. Muitas das vezes nós questionamos, nosso imposto é tão alto, o imposto do combustível. Você sabia que não cabe a mim nem a você a questionar? Porque se toda autoridade é constituída por Deus, se foi Deus que colocou ele ali, seja ele bem ou mal, tudo tem um propósito de Deus e tudo tem um propósito a se cumprir. Então eu e você nós temos que estar atentos, porque muitas das vezes nós fazemos reclamar, a murmurar, do que colocar em prática os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu queria começar essa palavra essa noite perguntando: você realmente é obediente a Deus? Será que eu e você nós temos sido obedientes a Deus? Será que eu e você, nós temos colocado em práticas os princípios, os mandamentos que Deus colocou na sua palavra? Para que eu e você, na condição de filho, nós viéssemos colocar em prática e executá-los? E outra pergunta que eu queria fazer para você essa noite: qual é o nível de obediência que você tem em relação a Deus? É algo que eu e você nós temos que refletir, porque na Bíblia Sagrada fala de homens que marcaram a sua geração. Mas não foram qualquer homens que marcaram a sua geração. Foram homens que se dispuseram a pagar um preço em servir a Deus. Foram homens que se dispuseram a colocar em prática os princípios que estavam na palavra de Deus. Foram homens que se dispuseram a ouvir e caminhar com Deus. E eu e você, nós temos essas oportunidades. Será que nós estamos aproveitando? Porque nós vimos na igreja na quinta, nos 2 cultos de domingo, participamos de curso, mas será que realmente nós obedecemos aquilo que Deus separou e escolheu para na condição de filho eu e você vivêssemos? Será que realmente nós honramos e obedecemos o nosso Deus? É algo que nós temos que parar e refletir essa noite, porque não adianta eu e você gastar tempo de buscar a Deus, se nós não fizermos na totalidade. Se eu e você, nós não mergulharmos e viver a obediência na essência. Você conhece pessoas que passam ano e muda ano, a vida dela não muda? Você pode ter certeza que essa pessoa, ela vive na desobediência. Porque se a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida é boa, perfeita e agradável, por que a nossa vida, às vezes, em circunstâncias não muda? Porque muitas das vezes nós usamos a desobediência como slogan da nossa vida. Nós colocamos as práticas que não agradam a Deus. E na Bíblia ressaltam homens que fizeram a diferença na sua geração. Um deles foi Noé. Você imagina numa época que não chovia, alguém manda construir uma arca. Imagina o tanto que Noé deve ter sofrido bullying por estar construindo aquela arca, tanto que ele foi zombado. Mas Noé continuou firme naquilo que é uma palavra que Deus liberou para ele. Será que quando vem uma circunstância, Deus manda nós fazermos algo? Às vezes uma pedrinha de tropeço nós paramos, uma palavra contrária, uma palavra que vem nos desanimar, nós acabamos fazendo coisas que não agradam o coração de Deus?
Porque a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de obediência, você vai ser obediente a Deus. Mas se você não pratica a obediência, o seu coração está cheio de desobediência. Noé, ele construiu a arca conforme Deus ordenara. Ou seja, foi algo que aconteceu muitos anos atrás e até hoje nós estamos relatando, porque foi uma pessoa que marcou a sua geração pela sua obediência. Ou seja, ele salvou a sua casa. Um sacerdote que se decidiu a obedecer os princípios, aquilo que Deus ordenou para ele. Ei, homem, você que está aqui essa noite, o que Deus tem pedido para você fazer sobre a sua casa e que você não tem obedecido? E aquilo que você não tem obedecido tem gerado consequência sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Porque da mesma forma que existe a bênção geracional, também existe a maldição geracional. Como nós vamos ver aqui em Abraão. Quando Deus diz para ele, Abraão, sai da cidade de Ur dos Caldeus. Eu estava lendo, você sabia que Abraão não era crente ainda, não era cristão? Olha que dimensão de obediência. Uma pessoa que acreditava em vários deuses, não conhecia o Senhor, mas Deus falou para ele, sai da sua terra. Ou seja, ele obedeceu uma ordem que foi estabelecida para ele. E até hoje, nós colhemos as bênçãos que foi através da vida de Abraão. A sua descendência conquistará as cidades do que forem inimigas, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Gênesis 22, 18. Ou seja, Abraão foi um exemplo de obediência, e através da atitude que Abraão teve, houve a bênção geracional sobre a família dele. Quando você fala Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, toda a sua descendência foi próspera. E quando nós falamos Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Jacó ainda no final da vida, ainda pôde abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim. Ou seja, através de uma obediência, através de uma escolha de viver conforme a vontade de Deus. Daniel na Babilônia foi levado cativo. Daniel era um príncipe. Ou seja, ele poderia ter todas as regalias que um príncipe tinha, mesmo sendo cativo. Mas Daniel não se submeteu aos costumes do palácio. Ei, jovem, você que está aqui essa noite, você não precisa submeter aos costumes do mundo para estar no meio de uma rodinha ou se relacionar no meio de uma faculdade. Nós temos que ser santos. Olha o exemplo de Daniel. Ele não se misturou aos costumes e à alimentação daquele palácio. Ou seja, pela sua postura de servir a Deus, de permanecer firme aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, Daniel marcou uma geração. E através da postura dele, ele chamou a atenção do rei Dário. Pedro e outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes o Deus do que os homens. Ou seja, Pedro, que era conhecido como um cara durão, como um cara nervoso, mas ele estabeleceu que ele ia obedecer a Deus. Qual tem sido a primazia da sua vida? Apóstolo Paulo diz, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, Atos 26, 19. Às vezes vai vir circunstâncias às nossas vidas, para que nós venhamos mentir, fazer as coisas erradas, trapacearmos para ganhar algo. Irmão, não vale a pena você fazer algo errado. Porque se você fazer algo errado, você vai voltar lá para o final da fila. Você sabe por quê? Porque se Deus é dono do mundo, se Deus te criou e Ele estabeleceu os princípios, tudo está no controle dEle. E tudo vai ser da forma dEle. Não vale a pena nós vivermos de forma errada. Rei Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18, 6. Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, deu liberdade à vazão do Espírito Santo na vida dela. Lucas 1, 38. E para mim o maior exemplo de obediência aqui na terra chama-se Jesus, que veio como forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E você sabe por quê? Por amor a mim e a você. Mesmo nós não sendo merecedores, a atitude de Jesus de obedecer e vir cumprir um propósito, de vir cumprir um princípio, eu e você nós colhemos hoje a misericórdia de Deus renovando a cada manhã sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser gratos a Deus e pegar essas pessoas como exemplo. E qual que é a semelhança que nós temos dessas pessoas que eu citei aqui? Nós servimos o mesmo Deus. Se nós servimos o mesmo Deus,
Por que de então nós não colocarmos em prática o ato de obedecer, o ato de viver uma vida correta, o ato de proceder correto? Nós vemos as pessoas que têm o hábito da mentirinha para o gasto. Irmão, por detrás de toda mentira tem uma ação demoníaca. Ou seja, você está dando vazão a algo que não agrada o coração de Deus. E eu quero ressaltar aqui essa noite 4 atitudes que nos levam a desobedecer. 4 atitudes que nos levam a desobedecer. Primeiro, a arrogância, a racionalização, a argumentação e nós sermos legalistas. Essas 4 atitudes nos levam a desobedecer. É algo que nós temos que parar e refletir e não colocar em prática essas atitudes na nossa vida. Nós temos um grande exemplo de uma pessoa que andou com Jesus, foi escolhido por Jesus, e todas essas 4 atitudes prevaleceu sobre a vida dele. Judas. O significado de nome Judas era louvor, é louvor. Eu não conheço ninguém chamado Judas. Alguém aqui conhece? Olha, por uma atitude errada, denegriu a imagem de um nome. Ou seja, Judas não foi escolhido por qualquer pessoa. Ele teve o privilégio que eu e você jamais nós teremos. Ele andou com Jesus e foi escolhido por Jesus através de oração. E ele teve o privilégio de andar com Jesus 3 anos e meio. Só que a atitude errada de Judas, ao vender Jesus por algumas moedas de prata, ele colocou o ato de desobedecer em 3 mandamentos, ele rasgou. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se eu amo meu Deus de todo o coração, eu não vou trocar ele por nada. Segundo, não roubarás. Terceiro, não terá outros deuses diante de mim. O Deus da vida de Judas era o dinheiro. E voltando mais um pouquinho, olha o privilégio de Judas, ser tesoureiro do ministério de Jesus, de cuidar das finanças. Você acha que Judas era qualquer pessoa? Primeiro, para a pessoa ser o tesoureiro do ministério de Jesus, ele tinha que ter um bom nome. Olha para uma atitude de desobediência, ele jogou na lama o seu nome. Para ser um tesoureiro, tem que ser uma pessoa de confiança. Porque não é qualquer pessoa que pode lidar com dinheiro, principalmente se tratando da obra de Deus. Então é algo que nós temos que refletir. Judas teve todo o privilégio de andar com Jesus, e ele trocou tudo por isso, pela desobediência, e não colocou em prática os mandamentos estabelecidos na palavra de Deus. Ele andou com a porta, mas não entrou nela. Ele andou com o pastor, mas não quis ser ovelha. Ele andou com o dono do ouro e da prata, mas preferiu ser ladrão. Ele andou com o mestre, mas não aprendeu nada. Isso aí cabe a mim e a você refletir essa noite. Quando eu venho na igreja, o que eu tenho aprendido e colocado em prática na minha vida? Porque nós temos sido ministrados, mas aquilo que tem sido ministrado eu tenho colocado em prática na minha vida? Quando a gente fala, andou com o dono do ouro e da prata e preferiu ser ladrão, isso aqui entra também a questão do dízimo das ofertas. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer ver a atitude do seu coração. Aonde que está a sua obediência? Então é algo que nós temos que refletir. Quando eu disse no início que a sua vida às vezes é a mesma coisa, patina todo ano. Às vezes você está roubando de Deus. Deus só quer ver a sua atitude. Deus não quer ver o valor do seu dízimo e da sua oferta. Deus olha no seu dízimo, é a sua atitude. Ah, pastor, não sobra. Mas a Bíblia fala, traz primeiro a casa do tesouro. Ou seja, uma ordem, trazer. E eu e você, como tem feito isso? Porque Deus nos dá a oportunidade de sermos mantenedores da obra dele. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Ele só quer ver a sua atitude. Judas andou com Jesus e não aceitou. Ele andou com a vida, mas preferiu a morte. É algo que eu e você nós temos que refletir essa noite. Porque muitas dessas características que Judas teve, será que eu e você nós não estamos colocando em prática na nossa vida? Como será que nós temos levado Deus? Como será que nós temos levado os seus princípios à nossa vida? E te pergunto mais, você pai e mãe, o seu filho tem visto em você as práticas e os princípios de Deus nas suas atitudes? Porque o seu filho vai ser reflexo daquilo que ele vê em você. Eu estou aprendendo isso, viu, irmãos? Porque ser pai do neném de 70 dias, está aprendendo. Mas isso aí, pai, eu falo como pastor de adolescentes. O seu filho, ele vai ser reflexo que você em casa.
Não adianta você trazer o seu filho para a igreja vai participar, vai te auxiliar, mas a atitude principal de cuidar do seu filho e ser exemplo, de demonstrar a criação e atitude de obediência perante a palavra de Deus, é sua, pai. E eu gostaria de falar essa noite de uma pessoa que está em 1 Samuel 15:7, do rei Saul. O poder e o propósito da vida de Saul residia na unção de Deus, mas ele desobedeceu. Às vezes Deus tem promessas para a sua vida que ainda não se concretizou por causa da sua desobediência. Às vezes você não está preparado, o seu coração não está preparado para receber, porque se Deus der, você às vezes até esquece dele. Vamos lá em 1 Samuel 15:7. Diz assim: Saul atacou e derrotou os amalequitas diante de Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Olha aqui uma atitude de arrogância. Deus mandou ele destruir o povo. O que ele fez? Além de destruir, ele pegou o rei para mostrar o seu poderio. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas que não tinha valor e que não era de qualidade inferior. O Senhor pergunta, o Senhor rejeita Saul pela essa situação e faz uma pergunta. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele afastou de mim e recusou obedecer às minhas ordens. Será que algum dia Deus não arrependeu de ter nos colocado em algum lugar? Às vezes pelas atitudes erradas que nós temos. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gigal. Olha aqui, quando ele levanta um monumento para si próprio, olha uma atitude de racionalização. Aquelas 4 atitudes que é voltada para a desobediência. E quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Olha aí, ainda diz que cumpriu a ordem do Senhor. Olha que cara legalista. Será que eu e você nós não fazemos isso também? Samuel perguntou: o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus, quanto o resto destruímos. Olha a outra atitude, a argumentação. Se Deus mandou fazer algo, vai e faz. Não tenta desvirtuar o assunto e fazer da sua forma, não. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça que o Senhor me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel. Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Foi uma ordem do Senhor. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos. Olha uma atitude legalista. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não uma atitude que ele achava que era certa. Mas eu obedeci ao Senhor, ainda continuou indagando, fazendo a coisa errada, ainda continuou indagando. Insistiu Saul: cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Deus não pediu nada disso e ainda ele continuava justificando. Deus é tão bom, irmãos, que eu subi aqui com febre, eu estou sarando. O dia todo com febre. Amém. Olha, tanto que nós somos legalistas. Será que essas atitudes de Saul não encaixam na minha e na sua vida? Olha aqui que Samuel respondeu: Samuel, o que agrada mais ao Senhor, holocausto e sacrifício ou obediência, é a voz dele. Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. Quando vemos uma atitude de Deus, vai e faça, nós vemos Deus executando o juízo.
Mas antes de Deus executar o juízo, Deus levanta profetas para liberar alguma palavra. O povo amalequita era um povo mau, um povo infiel, um povo que não acreditava em Deus. Mas a obediência é o que mais retrata nesse texto que nós lemos aqui, e nós vemos 4 atitudes de desobediência. Quando o rei sequestra o outro rei, essa atitude remete à vaidade. Quantos aqui nós temos a vaidade no nosso coração? Nós deixamos de colocar em práticas princípios de Deus por causa das nossas vaidades. Essa palavra mexeu muito comigo. Saul estava pensando apenas em exibir o seu poderio de conquistar um reino e de aprisionar o rei. Mas ele não colocou a primazia, que era o quê? Obedecer a Deus. O interessante é que Samuel, no texto, pergunta onde Saul estava. Ou seja, ele veio de obedecer e agradecer aquilo, colocar em prática o que Deus deu para ele, ele foi se vangloriar. Ele foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua homenagem. Aí eu faço uma reflexão essa noite. Aonde estava o coração de Saul? Momento algum o coração dele estava disposto a obedecer à vontade de Deus. Momento algum, porque tudo aquilo que Deus pediu para ele, ele fez ao contrário. Na nossa vida não muda nada, é da mesma forma. Pois Deus nos chama para nós segui-lo. E nós estamos preocupados com o sacrifício. Mas sim, Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus está preocupado com a minha e a sua obediência. Como tem sido a sua obediência a Deus? Quantas vezes nós invertemos para as vaidades do nosso coração? Nós deixamos de obedecer por causa da vaidade. A gente começa a fazer a nossa vontade e não a do Senhor, que é estabelecida sobre a minha e a sua vida. No versículo 19 e 20, Deus abomina a feitiçaria e a idolatria. Ele está colocando a desobediência no mesmo nível, ou seja, da feitiçaria e da idolatria. O tanto que é algo que nós temos que refletir essa noite. Se eu e você, nós somos desobedientes, nós estamos tendo a mesma atitude de um feiticeiro e de um idólatra. Pastor, mas que palavra que vem confrontar? Ao mesmo tempo ela vem confrontar, mas ao mesmo tempo ela vem para te libertar. Porque hoje, até hoje você viveu uma vida de desobediência, Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus de mudar histórias. É impossível nós amarmos a Deus, você dizer que ama a Deus sem obedecê-lo. Tantas vezes temos dificuldade em obedecer. Hoje, neste culto aqui, tinha que estar cheio. Porque não é porque o pastor irá pregar, mas pela presença de Deus e do Espírito Santo que está neste lugar. E às vezes nós não temos a dimensão até do Deus que nós servimos. Porque quando você tem dimensão do Deus que você serve, você coloca em prática a sua obediência. A desobediência começou no Éden. Deus colocou uma restrição para Adão. Só não pode comer uma fruta somente de uma árvore. O que ele fez? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa natureza humana é dada à independência. E por isso que se tornamos rebeldes. Não seja independente, porque a sua vida foi conquistada através de preço de sangue. Deus mandou seu único filho para morrer em meu e em seu lugar, para que a sua misericórdia nos alcance a cada manhã. Foi o maior exemplo de obediência em favor dos seus. E muitas das vezes, nós temos atitudes rebeldes. A submissão é para o crente, é aqueles que creem em Jesus, pois Ele próprio se submeteu em amor a nós. Jesus não tinha necessidade nenhuma de se submeter, mas Jesus obedeceu até o fim, e o maior exemplo foi a morte de cruz, pelo meu e o seu pecado. E por causa da obediência de homens que marcaram a geração, como Abraão, até hoje nós somos abençoados. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele, e quem não me ama não me obedece. Então, bem rasgado e claro, se você não obedece a Deus, você não o ama. É a Bíblia que está dizendo, não eu. João 15, 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanece no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos que meu Pai, e eu permaneço no amor dele. Quem confia, obedece. Nós não podemos levar a nossa vida argumentando, pelo contrário, nós temos que levar a nossa vida praticando e vivendo princípios.
e honrando os mandamentos estabelecidos na sua palavra. Se a igreja do Senhor Jesus levasse à letra todos os princípios e os mandamentos e vivesse e praticasse, nós não estaríamos vivendo essas injustiças que estão sendo estabelecidas na terra. A sociedade é o termômetro para a igreja. A promessa não é para o governo, não é para o Brasil, mas sim para o povo de Deus, para um povo que foi escolhido. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. O que diz em 2 Crônicas 7,14? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha presença, e afastar dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. A igreja não são as 4 paredes, a igreja são eu e você, quando nós saímos daqui, são as nossas atitudes, são o nosso caráter. É muito bom nós vimos aqui, reunimos num lugar de 4 paredes, com ar-condicionado, cadeira confortável, mas acabou o culto, nós vamos embora, e nós vamos continuar sendo igreja lá fora. Será que eu e você, nós estamos sendo exemplo para essa geração? Aonde nós temos indo, nós temos marcado essa geração como homens segundo o coração de Deus? Será que nós estamos buscando a obediência ao Senhor? Somos uma geração egoísta, pensamos em nós mesmos. Nós não pensamos na dificuldade no nosso próximo. Nós não pensamos no que agir, no ajudar o nosso próximo. Filhos, obedeça os seus pais, porque é um mandamento com promessa. Se você quer ser próspero, se você quer prosperar na terra e ter vida longa, honra os seus pais. E quando Deus fala honrar pai e mãe, não é o pai perfeito, é o pai e mãe que Deus te deu. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tem alguma área na nossa vida que você está obedecendo parcialmente, eu convido você a refletir. Porque essa palavra é uma palavra de exortação e ao mesmo tempo de reflexão. Porque se obedecer é melhor do que sacrificar, então é melhor que nós obedeçamos do que sacrificamos. E ser obediente é viver na direção de Deus. Obedecer é sempre o melhor. E eu te digo mais, não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Não existe. Se você quer viver um evangelho voltado ao Senhor, você tem que renunciar. Você tem que renunciar às atitudes mundanas, à trapaça, à mentira. Saul teve a obediência parcial, mas Deus o reprovou, tirou a bênção dele. Judas andou com Jesus 3 anos e meio e teve o privilégio que eu e você jamais vamos ter, mas vendeu Jesus por 3 moedas de prata. Ele não teve Jesus no seu coração como primazia da sua vida. E como eu e você estamos aqui essa noite, será que o Senhor Jesus tem sido a primazia na nossa vida? Se Ele tem sido a primazia da minha e da sua vida, nós estamos colocando em prática os princípios e os mandamentos do Senhor. Mas se eu e você, nós não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor ordenou na nossa vida, você tem sido desobediente. E Deus jamais irá te poupá-lo, porque nós vimos exemplos aqui, que Deus não poupou Saul, Deus não poupou Judas, e olha que Judas era o cara de total confiança de Jesus, mas ele não foi poupado. Você sabe por quê? Porque uma pessoa desobediente, ela não agrada o coração de Deus. Eu convido a você a se colocar de pé essa noite, enquanto o ministério de louvor ministra uma canção, que você venha refletir, porque nós somos pecadores e falhos, nossas atitudes, nós somos desobedientes, mas Deus é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus que muda a história. Quando o ministério de louvor cantar essa canção, você vem aqui à frente, os pastores, os presbíteros irão orar por você. Não importa a forma como você viveu até hoje, importa a forma que a partir de hoje você quer viver. Você quer abrir mão de uma vida de pecado, para viver na luz, para abrir mão do pecado. O verdadeiro cristão, ele tem que ter uma vida de renúncia. Peço que tua presença aumente, acende em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem
como a música diz, já pisou no Santo dos Santos. E por alguma circunstância, você deixou de ter comunhão com Deus. Você por alguma circunstância desobedeceu a Deus. Eu quero te dizer algo. O diabo ele tem poder de te acusar, mas Deus tem o poder de te restaurar. Porque a honra da segunda casa é maior do que a primeira. Queria convidar você que está aqui, você hoje, que se arrepende de alguma atitude, que desobedeceu o coração de Deus, que desonrou o coração de Deus, vem aqui à frente que nós queremos orar por você, liberar palavras de vitória, palavras de renovo, palavras de restauração, que a sua vida jamais será a mesma, porque Deus é mestre de mudar a história de pessoas. Deus tem seus filhos como pai amado, como filho querido. Nós abençoamos a tua igreja. Amém, Pai. Pai, nós abençoamos, ó Pai. Nós abençoamos o teu povo. Pai, que nós venhamos, ó Pai, colocar em prática os teus princípios, os teus preceitos, os teus mandamentos. Que nós possamos viver com propósito. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor tem o melhor de Deus na nossa terra. Abençoa o teu povo. Que nós venhamos, ó Pai, viver em retidão, viver no teu propósito. E que nós possamos, ó Pai, ter uma vida a caminho celestial. Abençoa o teu povo. Nós declaramos uma geração obediente, uma geração que rende-se ao Senhor, uma geração que é comprometida aos teus princípios. Abençoa, Pai, a tua igreja. Nós declaramos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Mesmo nós não sendo merecedores, a tua graça nos alcança, o teu favor nos alcança. Obrigado, Pai, que nós possamos, ó Pai, colocar em prática os teus princípios, os teus mandamentos. É o que nós te pedimos, em nome